Olá, seja bem-vindo ao programa Tendências. Meu nome é Daniela Leludac, sou psicóloga clínica e corporativa, palestrante e orientadora de carreiras. Esse é um programa que fala de tendências. Aqui falamos sobre vida, trabalho, carreira, educação de jovens, famílias, mulheres e homens na sociedade, tendências de mundo e tendências para a sua vida. O nosso programa vai ao ar sempre às quartas-feiras, às 9h30 da noite, aqui na TV Transamérica. E você, telespectador, é o nosso convidado. Participe com a gente pelas redes sociais, enviando inclusive o tema do nosso próximo programa para o e-mail contato@danielaleludac.com.br. Nesse mês vamos estar falando sobre saúde emocional e mental. Queremos levar até você informações que possam ajudar nas situações da vida pessoal e profissional. E o tema de hoje tem a ver com sofrimento no trabalho. Como você se sente no seu trabalho hoje? Consegue ser feliz realizando mesmo uma atividade que você não gosta tanto? O que te estimula na sua vida profissional? Tem falado com alguém a esse respeito? Para falar desse assunto, vamos conversar com Ana Silvia Alves Borgo, que atua há 32 anos como psicóloga organizacional e do trabalho, é mestre em administração, didata da Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos, coach e diretora da Factor. Ana Silvia, é muito bom ter você conosco, até porque você é uma especialista no assunto e eu acho que para o nosso telespectador isso vai ser muito rico. Eu queria até te fazer uma pergunta para a gente começar. O que te fez realmente entrar nessa área? Fala um pouco para a gente. Bom, Dani, antes eu quero agradecer o convite de estar aqui com você, é sempre muito bom, né? Estarmos juntas conversando e trocando assuntos da nossa área. Muito. O que me fez trazer, hoje talvez eu tenha mais clareza o que me fez ir para a área organizacional, mas uma coisa eu sei que desde a adolescência eu já dizia que eu queria ser, com 11 anos eu dizia que eu queria ser psicóloga social. E quando eu entrei na universidade, eu sabia que eu queria a área organizacional, eu não queria clínica, ao contrário da maioria dos colegas, enfim. E hoje eu tenho mais clareza talvez do porquê dessa minha escolha, né? O Christophe Dejour, que é um psiquiatra, psicanalista francês, que é um autor que eu estudo, que ele elaborou a teoria psicodinâmica do trabalho, ele diz que o trabalho, ele invade, inclusive, o campo da família e ele afeta também a subjetividade da criança e dos filhos. Então, eu acredito que questões do trabalho que permeavam as relações do meu pai, da minha mãe, isso foi de alguma forma me influenciando e querendo que eu entendesse esse mundo organizacional, esse mundo do trabalho. Nossa, que riqueza, né? Descobrir da raiz disso, né? Porque é muito rico mesmo. Esse é o que eu suponho, né? Assim, pela essa caminhada que a gente tem, pelo todo o investimento que a gente faz em autoconhecimento e também na parte conceitual, né? Então, é um mundo fascinante, é um mundo complexo, desafiador, mas ao mesmo tempo também é apaixonante. A Ana Silvia tem uma experiência grande, né? Um mestre, né, em administração. E fala um pouquinho das informações que você anda veiculando, inclusive nas mídias, e enfim, fala um pouco para a gente essa questão do trabalho. Tá. O ano passado eu concluí o meu mestrado na UTF-PR, aqui em Curitiba, né? E o tema da minha dissertação foi psicodinâmica do trabalho, né, pesquisando o prazer e o sofrimento no trabalho. E o que eu tenho visto? Eu tenho visto que algumas questões que dizem respeito ao trabalho, que afetam diretamente o trabalhador, né, o seu psiquismo, que afeta a sua subjetividade, nem sempre estão sendo discutidas dentro das organizações, talvez de uma maneira que deveriam ser discutidas, né? E com base nisso, esse ano, eu criei um projeto para poder discutir, né, de forma aberta, com o público aberto, que é o Diálogos Contemporâneos sobre o Trabalho. Então, a gente tem discutido temas assim, como que a gestão gerencialista afeta a subjetividade do trabalhador, né? Ou como a intolerância se apresenta no ambiente organizacional, intolerância de diferentes tipos, né? Geracional. Geracional, de gênero, de religião, de orientação sexual, enfim, né?
E aí eu tenho trazido profissionais, né, profissionais que têm um estudo consistente para poder discutir essas questões, que nem sempre, às vezes, você tem uma abertura ou uma possibilidade de discutir dentro de um contexto organizacional, empresarial. E tem sido muito rico, né? Tem sido muito rico porque a gente vê a necessidade das pessoas, dos profissionais, porque eles vão por iniciativa própria, de falarem, de refletirem sobre como o trabalho os afeta, né? Porque não existe caixinhas onde ele vai dizer assim, não, aqui é o trabalho, 18 horas eu saio do trabalho, vou para casa e daí não tem mais nada a ver. Não tem, ou 17, enfim, não tem mais nada a ver comigo, agora esse trabalho eu vou esquecer. Não, a mente do trabalho, né, o profissional fica o tempo todo integralizado, pensando no trabalho e tentando resolver as questões do trabalho, né? Então, é importante ter espaço, né, que o Dejoux fala que é o espaço da fala, o espaço de poder falar sobre o trabalho, o que está te angustiando, o que está gerando até sofrimento, né, em relação ao trabalho. Né? É interessante essa questão de analisar o trabalho, um dos temas mesmo que me adentro também, né? Porque o trabalho, na verdade, ele organiza a vida das pessoas, mas tem o sofrimento disso, né? Tem o sofrimento, mas tem o prazer também. Exatamente. Né? Porque o trabalho, ele ajuda a construir a identidade social do ser humano, né? Então, por meio do trabalho, a pessoa se constitui enquanto indivíduo, enquanto cidadão. Então, pensa no país onde nós estamos com altos índices de desemprego, como que isso está afetando o psiquismo dessas pessoas, né, desses trabalhadores, né? E a gente vê cada vez mais o crescimento de profissionais autônomos, de MEIs, de profissionais que não têm uma colocação formal, né? Porque precisa sobreviver e está criando alternativas, né? Mas também há um sofrimento, mas também há um prazer, né? Muitas pessoas estão descobrindo isso, né? Essa dualidade vai estar o tempo todo presente no trabalho, né? E dá para ser feliz nesse mundo que a gente está hoje, o mundo contemporâneo, em que está nos convidando para realmente, assim, não é só de carteira assinada que a gente vive. Existe uma série de alternativas hoje em cima de trabalho. Até porque as vagas não estão mais tão frequentes, né? Mas como é que as pessoas poderiam buscar um equilíbrio nisso? Sim. Ana Silvia, fala um pouco para a gente. Faz 19 anos que eu não tenho mais carteira assinada. Então eu vivo nesse mundo assim, de buscar diariamente alternativas e me construir dentro dessa minha proposta, né, como psicóloga organizacional e do trabalho. Como que as pessoas podem, né, lidar com tudo isso? O sofrimento, ele vai ser inerente ao trabalho e à vida, porque nós sempre vamos nos deparar com o nosso desejo e com a realidade que nem sempre possibilita a realização desse desejo. Né? Então, isso vai gerar um sofrimento. No entanto, né, diante do sofrimento, né, o que existe é a possibilidade de você transformar a tua realidade por meio do sofrimento criativo. Quando você... Isso é um conceito também, na psicodinâmica do trabalho. Quando, por meio do sofrimento, né, e o sofrimento ele vem para não adoecer. A pessoa sofre como um mecanismo para não adoecer. Interessante, eu acho que isso é um dado importante, né? Porque a angústia, né, o sofrimento, o desconforto, isso é vida, né? E quando o sofrimento ele chega num ponto onde as defesas, né, individuais, né, ou as defesas coletivas, elas se esgotam, ele pode chegar até a morte, até o suicídio. Né? Então já tem estudos, vários estudos nessa área também. Mas voltando para o sofrimento criativo, é a possibilidade de você transformar aquelas dificuldades que você tem no trabalho que estão gerando um sofrimento, né, de você poder criar, e com isso você ter o reconhecimento por esse resultado que você obtém. Sim. E por meio do reconhecimento vem o prazer. Reconhecimento de quem? O reconhecimento social, que pode vir tanto do nível hierárquico acima de você quanto dos seus pares. E aí, esse reconhecimento que gera prazer, ele também ajuda na construção da tua identidade social
e dá um significado para o teu trabalho, dá um sentido para o teu trabalho. A questão do significado, do propósito, né? Eu acho que isso é um dos pontos que a gente tem discutido muito, né? O mundo contemporâneo tem trazido isso muito para a gente, né? E daí a importância das empresas, das organizações, né? Não só empresas, mas organizações de um modo geral, né? Inclusive até numa ONG, numa organização não governamental, né? Que tenha uma flexibilidade, né, na relação desse trabalhador com o seu trabalho. Que ele tenha um espaço onde ele possa sugerir, onde ele possa fazer uma crítica, onde ele possa ser ouvido, né? Porque é isso que vai possibilitá-lo criar, né, transformar esse sofrimento, né, diante de um desafio que o trabalho lhe apresenta, né, para ele poder transformar a realidade, né, para ele poder buscar o prazer no trabalho, né. Só que isso vai estar sempre presente, né, o sofrimento e o prazer, o sofrimento e o prazer, isso né, aí. porque senão também ficaria numa ideia muito primária, muito infantil de que, né, a vida Sempre é só prazer. É um prazer Não. só. Você sabe que você me fez lembrar uma moça que eu conheci aqui em Curitiba mesmo, e que ela estava se aposentando. E ela falou assim, mas eu não gosto do meu trabalho. Eu falei, nossa, eu achei estranho, no departamento público, enfim. Eu não gosto do meu trabalho, mas curiosidade agora. Como é que você está trabalhando durante tanto tempo e um trabalho que você não gosta? Não, mas é que eu me preparei durante esse período, nesses últimos 4 anos, porque eu quero ser uma terapeuta, eu quero ser uma massagista. E eu, nesses 3 últimos anos, eu fiz estágios, eu procurei ter uma boa formação, comecei a ver locais em que eu pudesse praticar isso. Então, essa é a questão da criatividade, né? Porque muitas vezes, todos nós temos que estar sobrevivendo. Você que é um pai de família, uma mãe de família, que muitas vezes está realizando uma atividade, né? Que talvez não te dê tanto prazer, mas qual é a criatividade que a gente pode estar usando, né? Agora, as empresas estão, evidente, né? Tem aí um movimento ainda muito sutil, mas as empresas estão começando, né, a discutir um pouco mais sobre isso, né? Eu percebo que sim, eu percebo que as empresas, eu percebo que os meus colegas psicólogos que atuam como consultores e muitos profissionais da área também de gestão de pessoas têm feito um movimento nessa busca, porque a empresa ela não vai dar conta de tudo. Né? Exatamente, até não é a função dela. Existe um ideal, existe aquelas possibilidades dentro da realidade, mas quando se busca, né, em direção a esse ideal de criar condições mais humanas, mais respeitosas, com mais flexibilidade nessa organização do trabalho, né, onde haja uma relação entre as pessoas, né, que possam construir, que possam discutir, né, isso viabiliza muito. Então, algumas empresas já têm um movimento nesse sentido. Algumas ainda não, algumas eu vejo que ainda estão numa visão muito tecnicista, né, de ficar na técnica, não é assim, eu quero esse resultado e vamos focar nesse resultado e as pessoas são um meio para, né? Então, é uma complexidade muito grande esse mundo contemporâneo. E nisso, as empresas estão, na medida do possível, procurando adequar. Algumas investindo mais, outras investindo menos, né? Eu vejo que há uma tendência, sim. E há outras teorias que também procuram respaldar e dar conta disso também. A minha escolha foi pela psicodinâmica do trabalho, né? Que ela tem uma base na psicanálise, apesar de não ser a psicanálise, né? Mas é que eu me identifico, que faz mais sentido para mim, né? Então eu vejo que isso também é importante. Né? A psicanálise é uma das linhas da psicologia, né? Que nós seguimos e que o mundo do trabalho tem utilizado muito dela também, né? Sim, e principalmente a psicodinâmica do trabalho, né, nas pesquisas que nós temos feito e acompanhado, né? E assim, as pesquisas estão mostrando cada vez mais que as empresas que não abriram espaço para conversa, para ouvir esse trabalhador, para estabelecer uma relação com esse trabalhador mais próxima, mais de ouvir, mais de construir junto, elas vão ter dificuldades. E aí os sintomas de sofrimento começam a aparecer. Então, absenteísmo, ausenteísmo, acidentes de trabalho, né, sintomas junto à medicina do trabalho como depressão, ansiedade, síndrome do pânico e podendo chegar, como eu disse anteriormente, até ao suicídio no trabalho.
Uma pesquisa americana trouxe, na verdade, uma informação muito pesada, pelo menos para mim. 36% dos executivos dentro das empresas usam ansiolítico hoje, né? Por conta dessa pressão toda, né? Então, assim, é evidente, algumas empresas estão se antecipando, algumas estão buscando, inclusive, grupos terapêuticos, né? Enfim, própria psicodinâmica do trabalho. Então, eu acho assim que tem várias alternativas. Por exemplo, trabalho com uma consultoria em São Paulo, que é a precursora aí da sala de descompressão, né? Então, a sala de descompressão é um espaço, tem regras para se usar nas empresas, tem lá rede, tem lá um oratório, tem lá um sofá para sentar e escutar uma boa música. Tem alguns minutos, a pessoa despressuriza, né? Eu acho que são movimentos para uma humanização do trabalho, porque no mundo contemporâneo é isso, né? Essa é a única alternativa que a gente está tendo. Que é importante também, né? Mas que a gente não pode perder de vista a importância de se falar desse assunto. Exatamente. Né? Por mais desconfortável que seja, né? Às vezes eu percebo os profissionais, as empresas com certo receio, como assim, não me toca porque eu vou ter que falar também, vou ter que pensar sobre o meu sofrimento em relação ao trabalho. Isso. Né? Mas por mais que seja desconfortável, eu ainda prefiro optar por sofrer essa angústia, né? E por poder criar e transformar, do que ficar no sofrimento. E num sofrimento onde eu me sinto impotente para poder transformar isso que pode levar a um suicídio, a uma depressão, quando você não vê alternativas para poder transformar a tua realidade. E isso, né? Tem aumentado. Mas, Ana Silvia, muito bom falar com você. Viu? E a Ana Silvia tem um programa muito rico, ela está presente nas redes sociais, por favor, façam contato. E a ideia é a gente falar, seja você um empresário, seja você um trabalhador, estamos aqui para isso. Pessoal, eu também gostaria de lembrar que neste mês nós estamos tendo aí o Setembro Amarelo, né? Que é de prevenção ao suicídio, como a Ana Silvia trouxe para a gente. Esse é um movimento que nasceu em 2015 e é apoiado pelo CVV, né? Pelo Conselho Federal de Medicina, Associação Brasileira de Psiquiatria também. A ideia deste movimento é promover eventos que abram espaço para debater sobre saúde mental e emocional, física e também espiritual, estimulando a conversarmos sobre esse assunto. Portanto, durante o mês de setembro, vamos aqui no programa estar trazendo vários profissionais falando sobre vida, né, de uma forma geral, aqui na Transamérica. Você aí vai também uma outra dica. No dia 21 de setembro agora, eu estou lançando um programa em Curitiba chamado Eu da Cura, que tem a finalidade de estar falando disso, de vida, de autoconhecimento, saúde mental, emocional. Havendo interesse, entre em contato comigo pelo contato@danielaleludac.com.br ou faça sua inscrição pelo 3014-0381. Pessoal, lembre-se, este é um programa que convida você a falar sobre o presente e o futuro, em que juntos vamos falar de tendências. Esse é o objetivo do nosso programa. Você, telespectador, é o nosso convidado. Vem com a gente. Queremos você aqui bem pertinho da gente. Sempre às quartas-feiras, às 9h30 da noite, aqui na TV Transamérica. Ou na nossa página no Facebook. Participe também pelas redes sociais, enviando sugestões para a gente. Ok? Uma boa sorte a todos e até a próxima.